Olá, eu sou a Sara e hoje eu estou aqui para falar com você sobre reserva de emergência. Vou te dar um passo a passo de como montar a sua reserva de emergência e onde investir. Fica comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa que você precisa saber para começar a montar a sua reserva de emergência é saber para que a reserva de emergência serve. A reserva de emergência é aquele dinheiro destinado a eventualidades e, como o nome mesmo diz, emergências. Ou seja, eu não vou usar esse dinheiro a não ser que seja uma situação mais grave, como por exemplo um acidente, às vezes um pneu que furou e você não tem recursos para destinar a compra desse pneu, né? Ou até mesmo uma situação de remédio, um imprevisto na sua casa. Então ele é usado para sinistros, aquilo que não está previsto na sua rotina. Segundo passo para montar a sua reserva de emergência é saber quanto você precisa ter acumulado para montar a sua reserva de emergência. Então hoje a gente estipula de 6 a 12 meses dos seus custos fixos para montar a sua reserva de emergência. O que seriam esses custos fixos? É aquele dinheiro que você precisa todo mês estar pagando em contas, como água, luz, telefone, internet, ou até mesmo o aluguel da sua casa, a alimentação. Você tem uma faixa, né, uma média de quanto que você gasta para cada uma dessas coisas. Então, seria essa a sua reserva de emergência, você acumular no mínimo de 6 a 12 meses. Mas pensa o seguinte: Sara, é só isso? Eu posso ter menos? Posso ter mais? Claro que pode. Isso vai depender do conforto que você quer trazer para momentos de emergência. Então, se você quiser que a sua reserva de emergência seja para cobrir, às vezes, até 2 anos seu, esse vai ser o valor da sua reserva de emergência. Terceiro passo para você montar a sua reserva de emergência é pensar: onde eu vou colocar esse dinheiro? E é justamente aqui que nós temos que pensar numa regrinha básica para investimentos, que eu tenho que pensar na rentabilidade, liquidez e segurança. Quais dessas principais características dentro do investimento que a gente prioriza dentro da reserva de emergência? Segurança e liquidez. Liquidez é a capacidade que eu tenho daquele ativo virar dinheiro novamente, ou seja, eu tenho que pensar na velocidade que eu posso ter esse dinheiro de volta na minha mão. Então, quando se fala em reserva de emergência, eu tenho que estar pensando no investimento que eu consiga resgatar no mínimo no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu também tenho que pensar na segurança, ou seja, é a capacidade daquela instituição financeira onde eu estou depositando o meu dinheiro, ela não quebrar no dia seguinte, ou até mesmo eu ter um respaldo que, se ela venha, né, a ter uma insolvência, ela no mínimo é garantida pelo FGC. Quais são os investimentos hoje que eu tenho com essas características? Nós estamos falando do Tesouro Direto, nós estamos falando de um CDB de liquidez diária, nós estamos falando de um fundo de renda fixa atrelado ao CDI, nós estamos falando também, até mesmo de contas como bancos digitais. Mas o que a gente tem que priorizar até mesmo nessas contas de bancos digitais? Que sejam no mínimo 100% do CDI e que realmente tenham essa liquidez aí diária, tá certo? Agora nós vamos para a quarta etapa da nossa montagem da reserva de emergência, que é: Sara, em quanto tempo eu consigo acumular essa minha reserva de emergência? Então eu vou levar vocês agora para uma planilha na qual a gente vai fazer algumas simulações de investimentos. Vem comigo! Vamos agora à parte prática desse vídeo, que é avaliar em quanto tempo eu conseguiria acumular esse meu capital destinado à reserva de emergência. Vou colocar que você tenha um salário de R$ 2.500, que o seu custo fixo, né, aquele custo de vida que você tenha destinado às principais contas da sua casa, seja em R$ 2.100, você é aquela pessoa que no mínimo aporta 10% todos os meses do seu capital. Inclusive, eu acho muito importante destacar aqui que 10% desse valor em relação à sua remuneração, você considere esse valor dentro dos seus custos fixos no mês. E então, este valor aqui seria de R$ 250 investidos mensalmente. Ah, Sara, se eu vou embutir, né, esses 250 dentro dos custos fixos, então deixa eu aumentar aqui para os meus custos fixos serem de 2.350. Pronto, você ainda sobra uma gordurinha ali para um lanche, para um passeio, para sua gordurinha para queimar ali de estilo de vida. Quando agora eu penso em quantos meses eu quero deixar assegurado o meu capital, né, esse custo meu de vida, vamos colocar no momento inicial 6 meses de segurança. Qual que seria o valor assegurado? Seria
esses meus 2.350 vezes os 6 meses. Então, eu encontro aqui um valor de R$ 14.100. Como que eu penso na rentabilidade agora? Vamos trabalhar com a rentabilidade? Aqui está a taxa básica de juros no ano. Hoje, estamos com a taxa Selic avaliada em 4,25%. Então, eu coloco esse valor aqui e automaticamente minha tabelinha aqui já converteu, mas a conta é simples, em rentabilidade mensal. E por que tem que haver essa conversão? Porque a minha capitalização ela está sendo mensal, ou seja, todo mês eu vou ali e coloco dinheiro para esse rendimento, né? Destino ele à reserva de emergência. Então, como é que funciona no primeiro mês? No primeiro mês eu tenho zero, né? Eu não tenho nada aqui como saldo inicial, não tem juros. Então, não tem juros aqui acumulado, né? E o investimento, primeiro, é os R$250. Como é que funciona no mês 2? Eu tenho os meus 250 inicial. Agora, já vai entrar aquela minha rentabilidadezinha inicial aqui. E eu tenho o meu principal mais o meu juros aqui. Vou agora somar. Veja que aqui no lado vai sendo aquele saldo acumulado em relação ao inicial, mais os juros, mais o meu aporte, e assim eu vou tendo essa capitalização aqui, ó, infinitamente até o valor que eu quero saber quanto que eu tenho que destinar à reserva de emergência. Quanto tempo eu levo para saber que eu vou acumular? Eu simplesmente peguei a quantidade de meses e dividi por 12 para facilitar a nossa conta, porque quando chegar eu já sei que aqui eu levei 1 ano nessa capitalização, ou seja, 12 meses. Eu sei que quando chegar em 2, eu já tenho aqui o quê? 2 anos com essa capitalização. Eu sei que aqui eu preciso de 3 anos e eu ainda não cheguei no meu valor de R$14.000. E assim vamos. Vamos ver até quando que eu vou precisar aqui de R$14.100. Foi praticamente aqui, ou seja, em 4,3 anos, ou seja, em 52 meses eu chego nesse meu valor acumulado, que é necessário para eu garantir aqui 6 meses dos meus custos fixos todos pagos. O que eu posso fazer para acelerar esse processo? Eu penso o seguinte, quando chega dezembro, eu tenho lá meu adiantamento de férias, 13º, se você é assalariado. Então, você poderia fazer o que aqui? Um aporte adicional. Então, vamos supor que neste mês, né, você destine aqui R$350. Veja aqui, o que vai acontecer agora? Eu tenho uma capitalização que vai me permitir no próximo mês, eu já não estou mais trabalhando com um valor de somente os 3.408, mais a minha rentabilidade, mais os meus 250. Eu já estou falando que esses 250 mais esses 350. Então, veja que aqui o meu saldo está cobrindo todos os valores aqui. E aí, eu alavanquei o meu aporte. Veja que agora a gente já começa a trabalhar que a cada finalzinho de ano, ou seja, chegou aqui, você vai lá e coloca uns R$350 a mais. Vamos ver em quanto tempo agora a gente já está conseguindo os nossos R$14.000? Veja que tá já em 4,1 anos, ou seja, eu já consegui de 50 e poucos meses vir para 49 meses de acumulação. Então, o que eu poderia fazer aqui? Também poderia aumentar aqui a minha capacidade de aporte. Veja que se eu coloco aqui, eu acelerei em, vamos ver para quando, em 3 anos e 1 mês praticamente, ou seja, em 37 meses mas aqui eu aumentei demais, né? 4 anos, exatamente 4 anos, 48 meses aportando R$250, considerando que a taxa não houve alteração, porque se ela aumenta, facilita ainda mais a nossa conta, né? Os juros vão sendo o seu amigo nesse momento, né? Os juros compostos. E você vê que em 3 anos agora eu já juntei 10 mil e em 4 anos eu já consegui ajustar, né, o valor da minha rentabilidade. Quais seriam as outras formas de juntar esse montante mais fácil? Como eu não posso mexer muito na rentabilidade, porque ela vai estar atrelada ao investimento mais seguro, eu tenho que contar que ela mesmo vai subindo conforme o tempo passa. Então, não há nada a se fazer quanto a isso. E mesmo que a rentabilidade viesse a cair novamente, que nem aconteceu no início do ano, taxa Selic a 2%, ainda assim nós teríamos que deixar esse dinheiro nesse tipo de investimento por conta da liquidez dele. Então, esse seria o melhor investimento mesmo. Então, aqui na rentabilidade a gente não consegue fazer muita coisa. Então, eu preciso trabalhar com a variável o quê? A capacidade de aporte.
eu preciso aumentar a forma de eu aportar. De cara, se eu aumentar aqui, por exemplo, colocar 12% e colocar aqui R$300, fora aqueles valores que eu estou adicionando aqui no mês, você vai ver que eu já consigo o meu valor de 14.300 em 3,4. Ou seja, eu já passei aqui agora para 41 meses, eu já saí de 48 meses para 41 meses. E isso está justamente atrelado ao quê? A capacidade que hoje eu tenho de aportar. Então, pense o seguinte: quanto maior o valor que você puder hoje destinar à sua reserva de emergência, mais rápido você irá acumular, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e se você ficou com dúvida, deixe nos comentários que eu prontamente irei responder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!